caros alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma das nossas resoluções comentadas 2024, falando agora da segunda fase da Unicamp, tá bom? Exercício aí do peixe que está preso no barco, você deve lembrar dele, que é perseguido por um tubarão. Vamos lá, turma, vamos ao exercício. Muito bem. Então, no item A, nós temos então aqui um exercício bem simples de cinemática, tá? Com velocidade relativa. Um barco de pesca com um peixe enorme amarrado ao lado de fora viaja com uma velocidade constante de 3 metros por segundo. Professor, por que ele chamou velocidade de W? É porque eles adoram fazer uma confusãozinha na cabeça do aluno. Um tubarão, inicialmente, a uma distância de 160 metros em relação ao barco e posicionado atrás dele, desloca-se com uma velocidade também constante, porém com uma velocidade de 7 metros por segundo, mais rápido do que o barco, em busca da sua comida, da sua presa, né, do seu peixe, que se encontra preso então ao barco, alcançando-os após um tempo ΔT, conforme a gente vê aqui na figura, tá bom? Então haverá aqui uma perseguição, e toda vez que há uma perseguição, gera o que a gente chama de velocidade o quê? Relativa, né? Já que ele está chamando velocidade de W, vamos chamar de W também, né? Velocidade relativa sempre vai ser a velocidade, então, aqui no caso, a velocidade do tubarão, que é a velocidade do maior. Ficou meio ruimzinho aqui, deixa eu apagar. Isso. Seria a velocidade do tubarão, né? Menos a velocidade de quem? Do barco, ou do peixe aqui no caso, né, pessoal? Vamos chamar de barco aqui, tá bom? Então essa é a velocidade relativa com que ele se aproxima. Ele pergunta qual o valor do tempo, né? E quais são as distâncias percorridas pelo barco e pelo tubarão, tá? Até que haja então um encontro, tá bom? Muito bem, turma. Lembrando do nosso amigo Deus vê tudo. Aí, por que eu posso usar Deus vê tudo aqui? Você pode usar o Deus vê tudo, turma, porque a velocidade ela é constante, tá bom? Toda vez que a velocidade for constante, não tem aceleração, você está liberado para usar o Deus vê tudo. E quando você quer calcular tempo, você tampa o T, tá? Tampando o tempo, você vai fazer o quê? Distância sobre velocidade. Agora, cuidado, agora cuidado. Esta velocidade terá que ser a velocidade relativa, tá bom? Então, bora lá. Como é que fica então, turma? Velocidade relativa, então, ela é distância no tempo. Se eu quero tempo, eu vou fazer a distância total, a distância que eles estão, a distância que o peixe está do tubarão, uma distância de 160 metros. O exercício deixa bem claro isso, tá? Dividido pelo quê? Pela velocidade relativa. A velocidade relativa seria a velocidade do tubarão menos a velocidade do barco, tá? 7 menos 3, que dá 4. 160 dividido por 4, então 40 segundos é o tempo que leva para alcançar. Então daí, como é que eu calculo a distância que cada um percorreu? Ora, pessoal, quando você quer o D no Deus vê tudo, você vai fazer o quê? DVT. Distância é velocidade vezes tempo. Tá? Qual é o tempo que o tempo para os dois não muda, tá, gente? O tempo, qual foi o tempo que a gente calculou? 40 segundos. E ele não muda para os dois. Para os dois, o tempo passa da mesma forma. Agora, um está a 3 metros por segundo, que é o barco, que tem o peixe, e o tubarão está a 7 metros por segundo. Então, é claro, pessoal, o tempo igual a velocidade maior, aquele que tem velocidade maior vai percorrer uma distância maior, tá? Então, aqui vai dar 120 metros percorrido pelo peixe, pelo barco, né? Enquanto que o tubarão vai ter que percorrer mais aí, tá? Ele vai percorrer 280 metros, que é para tirar justamente os 160, que é a distância que ele está dele. Tá bom? Tranquilo, né? Acho que bem sossegadinho. Velocidade relativa é um tema bem fácil, né, pessoal? Vamos para o item B. Bom, no item B, turma, ele fala a respeito de dois conceitos aqui. Conceito de pressão. Vamos lembrar aqui, pessoal, que pressão, ela depende da força dividido pelo quê? Pela área, tá? Quando você quer calcular a força através da pressão, vamos lembrar que você pode multiplicar em cruz, tá? Então, a força nada mais é do que a pressão vezes o quê? Vezes a área, tá? Importante lembrar dessa forma. E outra formulinha que você vai ter que lembrar aqui do ensino médio para fazer esse exercício é a fórmula do trabalho, tá bom, gente? O trabalho ele é igual. O trabalho de uma força F vai ser igual à própria força F vezes o quê? O deslocamento vezes o cosseno do ângulo formado entre ela, tá? Ou seja, entre a força e o deslocamento, tá? É o que a gente chama de cosseno de θ. Então, essas são as duas formulinhas que você vai precisar, além de, claro, do Deus vê tudo, mas isso a gente já utilizou no item A, você já sabia, tá bom? Ou seja, que você já sabe que distância na física, né, pessoal?
Distância, vou colocar de outra cor aqui. Distância é a velocidade vezes o quê? O tempo, né? Tá bom? Com essas três formulinhas você resolve aqui o item B. Vamos lá? Vamos lá. A figura B representa um barco à vela. Um barco à vela, branco viajando. Nossa, Todai, agora você deu uma viajada no toquinho aqui, né? É isso aí, pessoal. Estamos um barco aqui à vela viajando com velocidade constante de 3 metros por segundo. Muito bem. No sentido positivo, tá? Dentre as diferentes forças que atuam no barco, a força exercida pelo vento, que a gente vai chamar de FV, F-vento aqui, perdão, está representada na figura B. Tá bom? Então, aqui na figura B, essa figura B aqui, nós temos a força do vento, que ela tem uma inclinação. Ó, veja que tem aqui um ângulo θ, que ele mesmo fala aqui, que forma um ângulo de 60 graus, com velocidade VB, velocidade do barco. Ao passar pela frente e por trás da vela, porque o vento, o que acontece, turma? Ele faz assim, ó, ele passa aqui pela frente, né? E depois ele passa por trás da vela. Então existe aqui o que a gente chama na física de um ΔP, uma diferença de pressão, tá bom? Muito bem. O legal é que ele já deu essa diferença de pressão, tá? Então ele fala que o vento ele produz uma diferença de pressão entre como eu falei para vocês, o vento que passa pela frente e que passa atrás da vela. Essa diferença de pressão, ele fala justamente para você que justamente a diferença entre a pressão de trás menos a pressão da frente. Bacana, né, turma? Ele já deu para você 300 newton por metro quadrado. Então, na fórmula da pressão, você já vai colocar aqui essa pressão como sendo justamente o ΔP. Tá legal? Pede-se a força do vento no item A. Turma, o que nós vamos fazer? Usar essa fórmula aqui que eu falei para vocês em vermelho, tá? Força do vento, ela vai ser então a diferença de pressão, tá? Vezes a área. Então a diferença de pressão ele já deu 300, a área ele deu em metros quadrados, muito obrigado, né? Não precisa transformar. 3 vezes 7, 7, 14, 21 com dois zeros aí, turma. Pronto, encontramos o valor de 2.100 newtons, ou 2,1 vezes 10 a terceira, tá? É esse valor aqui, ó, tá? 2.100 newtons é a força do vento. Muito bem, o que ele quer agora no item B? No item B não, no item 2. O trabalho exercido pela força do vento num deslocamento que dura 20 segundos, tá bom? Então vamos lá, vamos lembrar da fórmula que está em azul aqui, pessoal. Ó, coloquei uma fórmula em azul para vocês aqui, tá? Que é a fórmula do trabalho. Então, o trabalho do vento, da força do vento, ele vai ser igual a força do vento vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo θ. Agora, quem é esse deslocamento aqui, turma, na física? Deslocamento vai ser a velocidade vezes o quê? Vezes o intervalo de tempo, tá bom? Então, você vai tirar esse deslocamento ΔS aqui e vai colocar velocidade vezes tempo. Lembra que ele chama velocidade nesse exercício, ele encrespou que a velocidade é W, só para te atrapalhar. Muito bem, então o trabalho do vento ele vai ser igual à força do vento, trabalho da força do vento. É importante dizer isso, porque só existe trabalho de uma força, né? Não existe trabalho do vento, é trabalho da força do vento. Tá? Ele vai ser a força do vento vezes o que? A velocidade, vezes o período, né? Vezes o tempo, intervalo de tempo, vezes o cosseno do ângulo, que é de 60 graus. Agora é só substituir por número, tá? Então vamos lá, gente. A força a gente acabou de calcular, 2.100. O que mais? Nós temos aqui a velocidade, ele deu. Sim, ele fala que a velocidade do barco aqui em cima, ó, 3 metros por segundo. O que mais que ele deu? Toda aí o intervalo de tempo aqui embaixo. Ó, ele fala que é durante 20 segundos. Dividido por 2, que é vezes meio, que é o cosseno de 60, tá? Então nós vamos pegar aqui, ó, o 20 dividido por 2 vai ficar 10, tá bom? 3 vezes 21, 63. 63 vezes 10 a terceira, ou 6,3 vezes 10 a quarta, tá bom? É isso aí, pessoal. Bem tranquilo o exercício. Não acredito que tenha te dado muita dor de cabeça, né? São fórmulas básicas do ensino médio, sem transformação de unidade, nem precisou. Era só interpretação do texto mesmo, ok? E qualquer dúvida, não deixe de colocar no seu comentário. Até a próxima e um grande abraço.